Olá, pessoal. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre razão. Razão entre grandezas de mesma espécie e razão entre grandezas de espécies diferentes. Primeiro, o que é razão? Razão é a comparação entre dois números através de uma divisão. A razão escrevemos em forma de fração. E grandeza, como vocês já sabem, é tudo aquilo que pode ser medido. Vai ficar mais simples. Vamos continuar. Razão entre grandezas de mesma espécie. Vamos usar a seguinte situação. De uma turma com 20 estudantes, 9 são meninas e 11 são meninos. A razão que representa a quantidade de meninos em relação à quantidade de meninos dessa turma é... Eu estou usando aqui a palavra razão. Então, se eu quero a razão, eu vou querer uma divisão. Essa divisão, como a gente já sabe, ela vai ser escrita aqui em forma de fração, já que toda fração é uma divisão. O que é que eu vou colocar no meu numerador e no meu denominador? Eu estou comparando números. Eu estou comparando a quantidade de meninas em relação à quantidade de meninos. Eu tenho 9 meninas para 11 meninos. Então, aqui no meu numerador, eu vou querer a quantidade de meninas, que é 9, e no meu denominador, a quantidade de meninos. Estou comparando as meninas em relação aos meninos. Logo, a minha resposta vai ser, a minha razão é 9 para 11. Está aqui escrita a minha razão. Bem simples, né? E por que são de mesma espécie? Porque os dois valores, tanto 9 quanto 11, se referem à mesma grandeza. Ou seja, os dois valores se referem à quantidade de alunos. Toda vez que nós tivermos a mesma unidade de medida, nessa comparação, nessa razão, nós estamos trabalhando com grandezas de mesma espécie. Agora, vamos falar sobre a razão entre grandezas de espécies diferentes. Para falar sobre isso, nós vamos utilizar a seguinte situação, que trabalha com velocidade média. Um trem percorreu a distância de 160 km em 2 horas. Qual é a velocidade média desse trem? Para calcular a velocidade, nós temos que velocidade é igual a distância sobre tempo. D de distância, T de tempo, tá? Distância dividido pelo tempo. Ou seja, aqui eu já tenho uma razão. Só que nesse caso eu tenho uma razão de espécies diferentes. Por que de espécies diferentes? Porque no meu numerador aqui eu vou ter distância, que é quilômetros, e no meu denominador eu vou ter horas, que é tempo. Então essas duas unidades de medidas são diferentes. Deu para entender por que é grandezas de espécies diferentes? Vamos agora resolver? Velocidade média é igual a distância sobre tempo. Velocidade média é o que eu quero encontrar. Vamos calcular. Distância dividido pelo tempo. Quem é minha distância? 160 km. Então, meu numerador vai ser 160. E quem é o meu denominador? É o tempo. E qual é o nosso tempo? 2 horas. Então, 160 dividido por 2. 160 dividido por 2 eu consigo dividir, vai dar 80. 80 km por hora. Então, agora nós já temos a nossa razão. 160 sobre 2, que tem como resultado 80 km por hora. Espero que tenha ficado claro.